Oi pessoal, meu nome é Rui Bastos Freire, eu sou diretor do Centro de Estudos de Yoga na Mahayana e a gente tem uma parceria de longa data com o pessoal da Aliança. Aliás, eu queria agradecer o Anderson, queria agradecer o Jussara, o Fernando, a lembrança, né, da gente ter a oportunidade de fazer um depoimento aqui, por essa data que é importante, porque de fato a gente começou uma parceria muito cedo, lá no ano de 2002. Nós éramos, na verdade, entidades que tinham o mesmo propósito, embora a gente trabalhasse em frentes diferentes. Eu era o representante do Colegiado de Yoga Dharma Parishad, que tem uma concepção idêntica à da Aliança, mas nunca houve, de fato, nenhum tipo de competição, muito pelo contrário, nós sempre cooperamos porque entendíamos que era o que a yoga precisava. A gente abordava diferentes aspectos do yoga, e tínhamos um trabalho que, na verdade, convergia, né? E por isso nós conseguimos formar uma parceria que acabou sendo, a gente não pode dizer a palavra vitorioso, porque é uma palavra indevida, mas que nós conseguimos neutralizar alguns dos movimentos que poderiam ter prejudicado o andamento do yoga no país. Quer dizer, a gente evitou que o yoga fosse extremamente industrializado, e comercializado de uma forma indiscriminada. A gente conseguiu preservar um pouco o caráter confessional, o caráter original do yoga, de como ele veio, né, de quais são os princípios originais do yoga. Então, nosso trabalho começou justamente nessa época, 2002, onde havia tramitando no Senado um projeto que faria um conselho de yoga. Esse conselho seria criado com apenas 3 artigos, sem definir, não tinha nenhum tipo de regulamentação, muito vago, né? E aquilo que tinha uma ortografia, uma grafia que favorecia exatamente um grupo que tentava, de alguma maneira, ter a hegemonia no ensino no país, né? Então nós conseguimos inibir essa iniciativa, né? Durante um tempo. Isso nos tomou muito tempo. Eu me lembro que Anderson e eu, muitas vezes, nós íamos 2 vezes no mês para Brasília, porque nós ainda não tínhamos conseguido agregar um número suficiente para fazer frente a uma franquia que se propagava com uma velocidade muito grande, né, que tinha muitos adeptos, que tinham várias ramificações, que conseguia colocar uma caravana de gente lá pressionando os parlamentares. Nós éramos ainda um pouco ingênuos, a gente não achava que a legislação no Brasil fosse assim ser tão facilmente manipulada, né? E que a gente achava que as leis fossem ser criadas com critérios mais técnicos. Mas, enfim, e aos poucos, né, nós conseguimos ir criando um clima onde a gente agregou pessoas de Brasília importantes, Terezinha Japiaçu, a filha dela, Jussara Japiaçu, a professora Séries Moura, né, a Margot Chalders, enfim, a Mara Junqueira, dos Brahma Kumaris, e posteriormente o grupo do Sahaja Yoga se juntou a nós nessa luta, né, para preservar uma identidade mais próxima do original do yoga e menos com um tino tão comercial, né, um tino que, por exemplo, o que é um conselho? Um conselho, ele dá uma força de polícia para você inibir eventuais concorrentes, né? Então, não é uma coisa que pareça nem um pouco com o princípio original do yoga, né? Então, depois que a gente conseguiu diminuir um pouco esse impacto, né, nós tivemos o aparecimento de mais uma questão, quer dizer, foi colocado lá uma questão de uma data comemorativa para o Dia do Yoga, que coincidia com o natalício de um grande empresário ligado ao yoga, que fazia, enfim, que era com uma data já marcada. Então nós tivemos que nos contrapor a isso também, isso já no plano da Câmara, né, da Câmara dos Deputados, e sempre trabalhando em convergência, né? Então, no início era o Anderson, o Pedro também foi, Pedro Kupfer, na ocasião, foi quando a gente começou a estreitar nossos laços, né? E o movimento, afinal, isso teve
foi um processo muito benéfico, porque proporcionou com que a gente se aprofundasse mais na troca de informações entre grupos que estavam anteriormente isolados, né, trazendo aportes diferentes que estavam estanques nos diversos grupos. A gente conseguiu convergir naquilo que seriam os denominadores comuns básicos para a gente criar uma estrutura de ensino de yoga, de preparo de instrutores, né? E o mais importante, o que nós enfrentávamos eram os políticos nos dizendo: mas o que vocês vão oferecer de segurança, qual é a contrapartida que vocês vão oferecer de segurança para a sociedade, né? Como é que vocês vão garantir a qualidade do ensino do yoga, da difusão do yoga? Então, nesse sentido, eu acho que tanto a aliança aí como o próprio colegiado já estavam dando suas respostas, né? Nós íamos certificar esses instrutores, nós íamos a uma base onde a gente pudesse assegurar que pelo menos aquele praticante do yoga fosse ter um ensino adequado, né? Um ensino isento de riscos orgânicos, e também de domínio intelectual, de domínio sectário, né? Que são os nossos princípios, né? Que a gente gosta que o yoga se capilarize por toda a sociedade, independentemente de estar atrelado a esse ou aquele grupo. Então, acho que nesse sentido, eu acho que a Aliança fez um trabalho fantástico ao longo dos seus 20 anos. Ela vem certificando instrutores de muita qualidade, né? Ela tem observado esses critérios e tem balizado para a sociedade um yoga que vem para agregar ao cotidiano dos indivíduos, né? Vem para agregar uma forma de conceber novos caminhos, novas vias para suas vidas e para a própria sociedade como um todo, né? Então, eu acho que qual é a minha perspectiva de trabalho para a própria Aliança? Eu espero que a Aliança continue conosco, cooperando conosco, trabalhando juntos para que o yoga consiga se consolidar também como uma prática mais cotidiana na vida da sociedade brasileira, que a gente consiga fazer com que o yoga entre nas escolas, como é o modelo que está na Índia, mas sem ser uma regulamentação rígida, né? Nós queremos que realmente as crianças pratiquem, não precisa necessariamente estar favorecendo A, B ou C. A gente gostaria que isso fosse incluído, porque o yoga, na verdade, é uma técnica, é um sistema técnico, filosófico, e que ele pode se capilarizar facilmente por toda a sociedade, pelos seus custos, que são ínfimos, né? Nós podemos praticar yoga em qualquer lugar, porque ele não demanda grandes equipamentos, ele não e principalmente não só em escolas, como num passo futuro, talvez mais ousado, aos poucos a gente ingressar no sistema de saúde, né? Como a gente tem o modelo indiano, o Ayush, né? Onde a Índia consegue, além da sua medicina tradicional, da alopática, ela tem o Ayush, que é a Ayurveda, Yoga, né? A medicina unâmica, que é uma medicina islâmica. Você tem a medicina Siddha, que é uma medicina ayurvédica com uma tradição um pouquinho diferente, que nasce no sul da Índia, né? E a homeopatia. Então a gente queria que realmente esse conceito pudesse ser agregado ao sistema de saúde do país, né? Para dar, inclusive, uma forma de atendimento a certas enfermidades crônicas. Acho que o yoga tem um papel importante nessa área, né? E a gente pode trabalhar conjuntamente no sentido de formar pessoas com capacitação para atender esse tipo de demanda na área de educação, né? E também que a gente consiga fazer com que capilarizar o yoga, inclusive para as próprias autarquias públicas, das instituições públicas, né? No sentido de criar um clima que a gente consiga um pouco quebrar esse clima de polarização que nós estamos vivendo na sociedade, né? Essa distinção, esse afastamento dos órgãos públicos da própria população, que é uma coisa que nós estamos assistindo, né? Então eu acho que esse vai ser o grande papel que nós poderemos desempenhar aí nos próximos anos. Eu acho que essas 2 décadas foram um primeiro passo, acho que os avanços foram bastante expressivos, né?
porque não só a gente conseguiu inibir a ação de um conselho com uma regulamentação draconiana, obscura, né? Nós não somos contra uma regulamentação, mas a gente quer uma regulamentação inclusiva, uma regulamentação que permita que grupos que trabalhem enfatizando mais sistemas de meditação se compatibilizem também com grupos que vão enfatizar a prática de asanas, de pranayamas, né? Aquilo como é mais convencionalmente aceito como yoga dentro da sociedade. Nós sabemos que o yoga é um caminho múltiplo, né? Com vários aspectos, com várias escolas inseridas, e a gente quer justamente uma concepção de yoga que permita que todos esses grupos possam vir a se integrar, seja o mais universal possível. Para quê? Para que o próprio yoga possa se universalizar e atingir todos os cantos da nossa sociedade, né? Então esse seria o primeiro passo, né? E depois nós entrarmos numa concepção onde a gente possa, aos poucos, né, também trazer o próprio debate, abrir a janela do pensamento que nasceu no Oriente numa sociedade que ainda está buscando seus caminhos, né? Eu acho que a sociedade brasileira ainda é uma sociedade que tem um modelo eurocêntrico, não que ele seja ruim, mas é que eu acho que ele é limitado, né? E eu acho que um dos papéis que tanto a Aliança como o próprio colegiado podem desempenhar é na apresentação da alternativa, da riqueza, né, do pensamento oriental, né, que vai desaguar em práticas como a do yoga, de várias técnicas de meditação, né, para que a sociedade, que hoje está extremamente fragmentada, procurando a caça aos intolerantes e a intolerância com os intolerantes, né, criando esse tipo de paradoxo onde nós não conseguimos mais dialogar, né, onde a gente possa trazer esse modelo rico, que é o modelo oriental, né, que consegue convergir há séculos, né, historicamente, as diferenças, que ela consiga agrupar as diferenças. Então, nesse sentido, eu acho que foi a riqueza desse trabalho que a Aliança desenvolveu e que, felizmente, nós pudemos ser também, né, parte desse processo, num processo extremamente cooperativo. E eu fico feliz pelos 20 anos da Aliança, quero parabenizar, acho que é um trabalho excelente e que, na verdade, ele é modelar, né? Ele teve, eu acho que vocês conseguiram se capilarizar por vários professores, entre vários professores, criar um sistema de referência e de credibilidade, né? E isso é de um valor imenso, né? Uma sociedade que é permeada por um certo oportunismo, né? Onde a gente vê indivíduos que já são, né, têm hiperextensão, com muita flexibilidade, que de repente podem se apresentar como professores. Não que eles não devam, mas que, por acaso, era interessante que eles passassem, pelo menos, por um pouco de um treinamento, dentro de concepções que seguissem uma certa ética, que é isso que nós estamos pedindo a todos os nossos professores, né? Tanto os que são formados pela Aliança, como os que são formados aqui pelo sistema, dos sistemas originários do Narayana, seja pelo colegiado de Yoga Dharma Parishad, ou até pela própria IYTA, pela International Yoga Teachers Association, né? Então essa congregação, né, ela é positiva, nós somos na realidade frutos da mesma árvore, né? Nós estamos dentro dessa grande árvore, né? Somos um ramo, né, desse grande braço, desse grande sistema que é o yoga nas suas múltiplas faces. Então é isso que eu desejo e espero que a gente continue trocando ideias, colaborando e principalmente trazendo, aportando as mais diferentes informações das várias escolas, das múltiplas concepções que existem do yoga para dentro do nosso país, né? E que isso consiga criar um novo grupo de praticantes, né? De pessoas que realmente pratiquem, que se identifiquem com o yoga e que incorporem yoga ao seu cotidiano. É isso que eu acho
Eu desejo, então, à aliança muito mais sucesso ainda. Parabéns, e eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouco sobre nossa história conjunta.